Semana 1, interna, estúdio, noite, começa mais um Roleiro Podcast, pô. Sim, mais um Roleiro Podcast, meu amiguinho Gustavo. Você gostou dessa abertura? Você acha que eu devo investir nessa abertura? Eu acho que principalmente o seu tom de voz tá muito agradável, talvez cause até algum tipo de sentimento nas pessoas. Suave, né? Tem aquilo, como é que chama? AMC, que é estímulo auricular, não sei o que as pessoas ficam... Tem um esquema até dos loucos, ficam ouvindo uma... sussurrando. Exato. Tem umas pessoas que até atingem o orgasmo. Exatamente. Não é ainda o motivo desse podcast. Esse é um podcast pra falar de roteiro, não é? Sim, estamos tentando falar da nobre arte de escrever e ganhar pouco. Terceira semana do programa e temos você de volta. Você já... Como é que estão as coisas com a Anitta? Tá tudo dando certo? Sim, ela dormiu e deixou que eu saísse, voltasse pra São Paulo pra gravar. Ah, é? Ela deu uma dormidinha, né? Coitada, tendo que ir pra Harvard. Entendi. MIT, essas coisas. Quem quiser ver seu trabalho no programa dela, passa de que dia que passa? Olha, passa às terças-feiras no Multishow, às 8h30 da noite. Dia do lançamento desse podcast, vulgo hoje, exatamente. E chama Anitta Entrou no Grupo, é um programa muito interessante. Tem, assim, um artista toca a música do outro com a banda do outro. É interessante. Semana passada, por exemplo, eu vi uma cena que eu fiquei estarrecido. O que aconteceu? Maiara e Maraísa cantando Carol com K. Olha lá. E ficou legal, cara. Isso que é o pior. Eu jamais achei que fosse achar legal, mas eu falei, fomos surpreendidos novamente. Sim, novamente fomos surpreendidos, meu amigo. Em termos de novidade, eu também posso falar. Eu também agora estou no mundo das Globosat. Entrei no satélite da Globosat. Ah, sei. Porque agora eu tô trabalhando no Papo de Segunda. Ah, Papo de Segunda. Bom programa com Marcelo Taz. As segundas... Não é mais com Marcelo Taz. A equipe mudou. Agora é Fábio Porchat... o João Vicente Castro, o Emicida e o Francisco Bosco, o filósofo. Ah, olha só, ficou mais jovem. Também ao vivo, segundas-feiras, agora terça-feira já passou dessa semana, mas semana que vem às 10h30 da noite, se você quiser. Chega dessa fase de autopromoção? Exatamente. Vinheta, chega de autopromoção. Estreias da semana. Sim, estreias da semana, já esse tópico tradicional aqui do Roleiros. O que temos de bom para essa semana, querido Gustavo? Essa semana, agora que nós estamos no dia 17, ontem das séries, falando de séries, né, americanas, estreou Supergirl, terceira temporada. Você acompanha? Olha, nunca vi. Nunca vi. Deixa eu ver. Um programa do Jay Leno, que ele fica cuidando de uns carros. Eu realmente me pergunto quem assiste esse tipo exato. O que é? A garagem de Jay Leno. Eu acho que a estreia mesmo, que é importante essa semana é Westworld. Domingo, dia 22. Agora vai segunda temporada de Westworld, reestreia na HBO. Você acompanha Westworld, não é? Sim, eu vi a primeira temporada. Eu vou dizer pra vocês, houve muito, pessoas odiaram, pessoas amaram. Eu sou das pessoas que amaram. No campo dos que amaram. Você acha que vale a pena se ralar essa semana, pegar umas noites sem dormir pra chegar na segunda temporada? Vale muito a pena, porque a série realmente, além de ser muito bem feita, ela tem um nível de maldade que é muito boa, né? Apesar de ser bizarro, aquele parque de diversões. Imagine um mundo em que você pode fazer o que você quiser. Né? E as pessoas fazem as coisas do mal. Entendi. Estuprar, matar, essas coisas que não devem ser feitas. Tipo no Facebook. Exatamente. Pode fazer o que você quiser sem censura e sem consequências. Exatamente. Entendi. Então, essas foram as... Dicas da semana. Quer dizer, são estreias da semana. Links da semana. Sim, links interessantes pra vocês essa semana. Tem uma dica importante que eu até tomei na dúvida se eu deveria dar essa dica pra vocês, porque se vocês seguirem essa dica que eu vou dar, isso significa que vocês vão concorrer comigo, porque essa dica também me interessa. Mas, no espírito de ser um programa democrático e que traz informação, eu aviso pra vocês que abriram as inscrições da Fulbright, que é um programa muito legal de pós-graduação para estudar roteiro nos Estados Unidos. Tem a ver com a CAPES, é uma coisa conjunta da CAPES. O que significa CAPES, essa sigla? Que deve ser centro de não sei o que, pesquisa... Apoio da pesquisa do Estado, não é do Estado de São Paulo. Eu não sei o S. Enfim, ele bolsas para estudar pós, né? Bolsistas da CAPES, e ele é um programa que seleciona alguns
brasileiros para fazer pós-graduação em cinema nos Estados Unidos. Tem uma parceria com os Estados Unidos, com essa comissão Fulbright. E aí, enfim, tem os pré-requisitos para você participar. Então, quer dizer, você pode fazer o curso de cinema das melhores faculdades dos Estados Unidos, da UCLA, onde estudou a nossa primeira entrevistada, a Paula Sabaga, estudou lá na UCLA. Você pode fazer o mesmo curso que ela e eventualmente pode conhecer um production assistant e virar, enfim, não sei. Você pode fazer New York Film Institute, você vai ter que ver umas Academy. Coisas. Exatamente, você pode ver New York Film Academy. Qualquer um desses links, dessas faculdades, você pode aplicar. Os requisitos são ser brasileiro e não ser americano. Enfim, não pode ter nacionalidade americana. Você precisa ter experiência comprovada na área de roteiros para produção cinematográfica ou audiovisuais. Oh, yes, man. Então, até aqui estamos bem, Ok. Boa, até aqui estamos bem. Take it. Ter concluído curso superior, até aqui ok. Ok, até a data de realização. Ter proficiência comprovada em inglês com o TOEFL, realizada após 1º de junho de 2017. Oh, shit. Enfim. Eu pretendo... Vou tentar, Imbu, vou tentar. Tente. Seu inglês é bom, né? Que nem o meu, que é igual do taxista de Nova York. Preciso fazer meu TOEFL ou esse YELTS. Eu também nem sei o que é. Vou ver também. O TOEFL é um teste que custa, se não me engano, $225. Tem várias cidades do país, mas em São Paulo tem mais vezes, então quem tá em São Paulo tem mais sorte. YELTS é um outro tipo de teste também. Você não pode ter título de mestrado ou superior, nacional ou estrangeiro em qualquer área do conhecimento. Então, ok, eu não tenho títulos, seu nem mestrado conhecimento. em botânica, enfim, não pode. Minha pós-graduação em compostagem. Exatamente, e você tem que residir no Brasil no momento da candidatura e durante todo o processo de seleção. Então, enfim, esses são os requisitos, se você quiser tentar. O site é Fulbright. O link vai estar no post, como sempre, a gente coloca o link no post ali. É só ir lá clicar, aproveita e assina aqui o podcast. Exatamente, aproveita e assina. Fulbright.org.br. Então eu já dei uma olhadinha no edital. Também já aviso que um dos pré-requisitos também é você precisa de umas cartas de recomendação e você também precisa de uma sinopse e umas primeiras páginas de um longa. Então não precisa ser um longa inteiro. Em inglês, sim. E as cartas de recomendação, então se prepare para traduzir, caso você não tenha isso em inglês. Mas, e seu inglês tem que estar bom, obviamente, porque é um curso, você vai fazer um curso junto com os americanos lá. E você vai ter que escrever em inglês. Exato, tem que escrever em inglês, provavelmente. Então, enfim, tenham isso em mente, mas é um curso muito legal. Quem já fez, conheço algumas pessoas que fizeram, gostaram muito. E esse é o link 1 dessa semana. Interessante 1. A outra interessantemente coisa que foi o Embu trouxe um link que que desses links que a gente adora. Eu adoro listas de curiosidades sobre séries. É sério, já que você poderia ler o título original em inglês? The 60 Weird Things You Didn't Know About Your Favorite TV Shows. Exatamente. Obviamente tem 60 Nós não vamos coisas fazer tudo interessantes, isso porque... não vamos ler todas pra vocês, mas vamos dar um gostinho de algumas coisas interessantes. Por exemplo, Bob's Burgers, no pitch inicial, era uma família canibal. Era uma lanchonete de hambúrgueres de uma família canibal. Olha só, você achando seu pitch muito estranho pra chegar que mais? O que mais você separou aí? Olha, eu separei aqui, por exemplo, Breaking Bad, que é um sucesso mundial. Os caras tinham uma limitação do número de fucks por temporada. Que eles podiam falar? Apenas um fuck por temporada. É uma limitação bem limitadora. Mas eu acho só que eles... fuck. Exato, eu acho que eles contornavam isso com o nosso querido Jesse Pinkman falando bitch! Sim, all the time. Imagina, você só pode usar um fuck por temporada, você tem que escolher muito bem, né? Você tem que... vira uma decisão de peso. Tem uma outra aqui que é um grande contraste, assim, mostra como a vida é louca. Não, tem um grande sucesso, todo mundo conhece, obviamente, o Game of Thrones. Sim. E o Game of Thrones foi filmado na mesma empresa, no mesmo local, não na mesma empresa, mas no mesmo local onde foi construído o Titanic. Do filme? O Titanic original? RMS Titanic, o navio. O navio? Exatamente. Não entendi, o estúdio? O estúdio é onde era o galpão. Onde era o galpão de tão grande. Exatamente, que era um estaleiro onde construíram o Titanic amado. no começo do século passado. É mesmo? Exatamente, isso daqui, ó. Isso é onde é? Na Inglaterra? Não, na Irlanda. Na Irlanda. Curiosidades, não é mesmo, meu amigo? Enfim, tem 60 curiosidades desse tipo. Também colocamos esse link no nosso post, se você quiser. Exatamente. O site, também não comentamos muito sobre o site, mas o site tem coisas mais interessantes. O site, ele tem, além dos posts, que você pode acessar programas antigos, ele tem o link para você
para você assinar o podcast. Ele tem uma compilação dos livros indicados pelos nossos convidados também, então meio que essa sessão vai crescendo a cada programa, né, da bibliografia indicada. Presta atenção, Amazon, link e tal. Exatamente, a gente vamos trabalhar nesses Amigo vai ser papai em breve, precisamos de uma fonte de renda aqui. Vocês não podem ver, mas a gente tá gravando isso do lado de uma parede de fraldas. Com o nosso grande amigo Pampers. Exatamente, patrocínio Pampers, é uma parede de fraldas aqui, teve um chá de fraldas, que o senhor Embu não veio. Eu não vim. Vou lavar essa roupa suja aqui agora. Lave, depois eu percebi que Enfim, por que você foi puxar esse assunto? Exato, mas, enfim, e nesse site tem um monte de coisa, ensina a assinar. Se você tá ouvindo pelo site, considere a opção de assinar no seu telefone, é muito mais prático, e aí você vai começar a entender a magia do podcast. Exato, cara. Porque o podcast parece, puta merda, vou ficar sentado 1 hora ouvindo um áudio. Não é isso, cara. Podcast não é isso. Podcast é um companheiro. Exato. Você tá ali sozinho, caminhando nas ruas? Exatamente. Você tá ali ouvindo um podcast. Você nem vai ver o tempo passar. Você tá no metrô, ouvindo no fone, podcast. Exato. Você tá dirigindo sozinho, não tem ninguém pra conversar, ou mesmo tem outra pessoa que tem o mesmo interesse também. Ou você não quer conversar com outra pessoa que tá no seu carro. Então você pode botar um podcast também. Perdeu o emprego, tá ali na fila da caixa pra fazer o seguro-desemprego. Aí passa 3 podcasts. Você além de ouvir o podcast, já pensa que pode recomeçar sua carreira. Exatamente. Entendeu? Procura um podcast de coaching, alguma coisa assim. Não, o nosso mesmo, você que é roteirista. Investa no seu roteiro pessoal, aquela sua ideia, você vai ouvir a inspiração de nossos entrevistados que conseguiram. Então é isso. É verdade, conhece as histórias deles e tudo. E, enfim, então eu recomendo, se você tem o seu celular, procure lá no nosso site, tem uma página Como Assinar, que explica direitinho como é que você faz pra você assinar o podcast. E o podcast vai chegar toda semana no seu celular. Você não precisa nem ficar voltando no site ou ficar recebendo e-mail, mailing list. Enfim, então faça esse apelo aqui. Vamos falar de hoje? Qual que é o nosso entrevistado de hoje, Gustavo? Nosso entrevistado de hoje é um cara que eu admiro muito, Arnaldo Branco. Encontrei com ele lá na Globosat Rio. Então, exatamente. Apesar dele não ter lembrado de mim, nem eu também lembrado dele. Quer dizer, eu lembrei porque eu sou bom de memória fotográfica, mas exatamente. Ele estava lá. Mas fizemos uma conversa aqui com ele muito interessante sobre a carreira dele. Ele que está, no momento, trabalhando no Greg News, que também a temporada acabou de começar aí, dá tempo de você pegar. Exato, uma excelente análise do nosso cenário político. Exatamente, fizeram um programa muito interessante sobre publicidade infantil também, um tema muito, muito curioso. Muito curioso. O Felipe Neto vendendo tintura pra cabelo pra todo mundo. Aí você encontra seu filho com cabelo cor-de-rosa. Eu vou me preocupar com isso agora, exatamente. Esse tema agora vai começar a ser caro pra mim. Pior que dependendo da cor, né? Nem por causa da cor, às vezes tem cores que são mais caras. Exatamente. E nós estamos deixando nossas crianças na mão desses youtubers que enfia Nutella no nariz. Exato, cara. O que será do futuro com as crianças fluorescentes? Preocupante. Gostei dessa pauta. Levantou essa pauta. E, curiosamente, a gente tava vendo uma notícia também. O programa vai ter que acabar em agosto, né? Primeira semana de agosto. Porque a nossa lei eleitoral, amiguinhos, exatamente, a nossa lei eleitoral não permite que nós façamos piadas ou até mesmo que nós simplesmente falemos dos candidatos em época de eleição. Se falar de um, tem que falar de todos. Curiosamente, exatamente. Eu já tive que lidar com isso algumas vezes. Já trabalhei em talk shows. Exatamente. Agora é tarde, com certeza. Agora é tarde, a gente nosso amigo Porchat. Exatamente. Já tivemos que lidar com isso. Supostamente, essa lei existe para evitar que candidatos sem espaço na mídia sejam, digamos, prejudicados. Gente, que alguns candidatos ganhariam todo o espaço da mídia e outros não, então decidiu-se por isso. É muito estranho esse jeito de fazer, mas enfim, e isso meio que torna impossível você fazer um programa de comentário político, porque você pode ser muito facilmente processado, é muito risco para as emissoras. Em geral, aqui no Brasil é difícil você falar das pessoas, sim, porque elas te processam por qualquer coisa, elas não aceitam uma crítica. Isso é muito triste, né? Porque também todas essas leis vinham do mundo de TV, que as coisas eram mais controladas, e agora com a chegada da internet, para variar, tudo zoneou. Mas vamos para nossa entrevistada. Porque ele começou na internet também. Ele vai contar um pouco sobre isso. Começou como quadrinista. E vai contar a trajetória dele. Foi muito interessante, né? Também como é que o primeiro emprego dele de roteiro já foi na Globo. Olha só. Você vê que, coisas do Rio de Janeiro. Exatamente. Mas ele conta, inclusive, como é que é essa coisa do Rio de Janeiro, de todo mundo viver ali na órbita da Globo. Enfim, Arnaldo Branco, com vocês,
no Roleiro Podcast. Roleiro! Onde você mora? Eu não faço a menor ideia. Eu moro na Praia de Botafogo, no Rio. Entendi. Você é carioca, nasceu aí desde sempre. Nascido, sempre aí. carioca incurável, assim. Seus pais faziam o quê? Eles tinham alguma coisa a ver meu pai era jornalista, ele era secretário de redação do Globo, durante muito tempo ele foi do Correio da Manhã, secretário de redação, jornalista histórico. Ele morreu quando eu tinha 15 anos, no acidente de carro e tal. Ele era também crítico literário e tal, assim. Na verdade, ele me botou nessa de gostar de ficção, blá, blá, e tal, mas ele era jornalista, assim, tal. E eu fiz jornalismo também meio por causa dele. Mas assim, eu sempre quis trabalhar como roteirista, eu sempre quis trabalhar na área de criação, de cinema, de criar história, no fim das contas e tal. E assim, eu comecei como cartunista, como quadrinista, na verdade, porque é uma forma de você ser um cineasta de baixo orçamento, né? Assim, zero orçamento, você tem uma caneta e um papel e você tá dirigindo mais ou menos ali e tal. Mas isso foi quando que você começou a fazer coisas assim? Assim, eu desde sempre, assim, quando mais ou menos eu tive a ideia, eu não fiz cinema, né? Engraçado que no ano que eu comecei a escolher faculdade, teve o plano Collor lá. Então, tipo, o cinema virou uma opção muito pouco viável, assim, no Brasil. Então, eu meio que... Eu fui para o jornalismo e tal, olha só, tipo, graças ao Collor eu atrasei um pouco minha vida um tempo, como todo mundo aqui no Brasil, eu acho. Não só a sua, né? Mas aí eu fui para jornalismo e tal, mas eu sempre, por exemplo, sei lá, tinha uma das raras formas de você entrar no meio, na época, pelo menos de roteiro, era fazer a oficina de roteiros da Globo, que era uma coisa mega concorrida, que eles lançavam um tema, você tinha que mandar, você mandava datilografada, um negócio super tosco e tal para eles e tal. E geralmente ganhava um velho ator que queria mudar de profissão. Ganhava. Você chegou a mandar? Mas cheguei a mandar. Tipo, eu me lembro de um deles foi, sei lá, eles pegaram aquele, sei lá, Ciranda, aquele poema do Drummond, que é não sei quem que amava não sei quem, Raimundo que não amava ninguém, não sei o que lá e tal, aquele poema, esqueci o nome dele agora. Mas você tinha que roteirizar isso. Eles propunham os temas assim e tal, e você tinha que trabalhar em cima dele. E eles faziam depois uma triagem lá, em tese, e botavam, enfim, os 10, 15 melhores roteiros lá numa sala, e era essa a oficina de roteiros da Globo. Eu passei a vida fazendo isso. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu mandei isso foi em 93, 94. Mas você já gostava de humor na época? Sim, eu já, assim, a coisa de ser cartunista já era uma coisa que me interessava como uma possibilidade e tal. Assim, depois de Rockstar, era a minha segunda profissão. Entendi. Você estava tentando essa outra profissão lucrativa. Pois é, mas Rockstar, assim, eu parei na parte de aprender a tocar guitarra, então... então, de ter afinação, essas coisas. Então, eu meio que comecei a trabalhar com quadrinho, comecei a fazer coisas, assim, também antigamente aquela história, né? Você fazia um quadrinho, você achava, que legal, que engraçado, e depois você guardava numa gaveta, você não tinha muito também, você tinha que bater no jornal, era um saco, assim. Eu fiz algumas tentativas nesse sentido, eu cheguei a tirar segundo lugar no concurso da Folha, um concurso que até que o Fábio Zimbres ganhou, então pra mim foi tipo uma puta honra, não valia nada, assim, né? Isso já estamos em que ano já? Isso em 99, isso aí eu tô falando já, tipo assim, eu tô pulando etapas, mas assim, foi isso, assim, eu anos 90 era ali, saindo de faculdade, tentando coisas e tal. Aí, bom, eu meio que depois começou meio a acontecer, porque aí surgiu a internet, e aí eu comecei a fazer um blog, e os meus quadrinhos nesse blog começaram a ter uma repercussão, e a partir daí foi. Aí fui chamado... Já era o Mundinho Animal, já. O Mundinho Animal, ele foi, inclusive, essa tira que eu fiz em 99 pra Folha, ele tirou o segundo lugar, mas eu deixei ela hibernando, e o que meio que me botou meio no jogo primeiro foi o Capitão Presença. Porque foi um personagem que eu criei em 2003. Capitão Presença, sim. Pô, muito legal o Capitão Presença. Eu tenho uma edição em casa. Pois o Embu me parece muito o Capitão Presença. Quando eu vi, eu até achei se fosse todo mundo com cavanhaque, inspirado em outra pessoa. Todo mundo com cavanhaque, com cabelo um pouco maior, assim, é o Capitão Presença, de certa forma. Assim. É o Capitão Presença. Deve ter muita gente que se identifica. Pois é, não, total. O Matias Marques, que é o Capitão Presença da vida real, ele não parece muito com o Capitão Presença do meu desenho, sacou? Mas é verdade, é verdade. Mas quando você fazia quadrinhos nesse começo, você fazia já roteiro, como um formato de roteiro, ou você já saía desenhando? Eu já fazia ideia de como mais ou menos construir um roteiro, eu lia informalmente a respeito, eu queria entrar nesse meio e tal, mas eu não... Enfim, era uma coisa meio, tipo assim, abstrata demais, porque a tua rede de relações tinha que ser meio baseada no, sei lá, no seu...
São os gatos selvagens que tem aqui do lado. Olha só, tem animais em todos os lugares. Gente, mas é aqui lá de fora, é muito longe, é tipo na mata que tem aqui do lado. Mas enfim, os bichos estão arisco. Foi essa época que eu botei você, eu trabalhava em 2003 numa newsletter Sim. da MTV. Isso. E eu lembro que indicava coisas e eu indiquei ele como Armando Branco. Foi todo... Eu gostei, falei, pô, vou indicar isso aí e tal. Só não fiz a pesquisa exatamente do nome. Mas era 2003. Você não tinha feito roteiro pra audiovisual ainda. Não. Meu nome é ótimo pra disléxico, cara. Todo mundo fala qualquer coisa. Blanco. Mas qual é o primeiro roteiro audiovisual que beleza. Eu continuei, de certa forma, ainda nessa tentando fazer coisas e tal. Tipo, eu pensava, já... em fazer... agora eu comecei a conhecer tipo gente como Alan, que tinha uma produtora. Então, Alan Sieber, Alan Sieber e tal. Então, assim, junto com o pessoal do quadrinho, começou a surgir algum conhecimento de pessoal de outros meios e tal, de produção e tal. E eu comecei meio também, pensar, eventualmente eu posso tentar um concurso ou outro e tal. Então, começando a aparecer mais coisas, assim. Começou a Era Lula, começou a democratização dos espaços no audiovisual e tal. Então eu comecei a tentar algumas coisas, mas ainda era assim numa enfim, eu com nome nenhum contra milhões de nomes consagrados. Então, cara, mesmo assim. Mas assim, eu pensei... Mas você começou tentando animação ou outra coisa? Não. Sempre pensei muito mais em termos de cinema, de live action e tal, etc. A animação foi uma coisa que apareceu depois e muito engraçado. Foi meio que agora eu só faço isso. Ou faço muito isso, né? Mas, mas é uma coisa que eu não pensava. É engraçado, você nunca fazia esse link, animação, desenho. Eu gosto de animação, gosto de quadrinho, mas eu tinha uma coisa tão louca pro cinema que eu nunca pensei especificamente em animação como uma possibilidade de criar uma carreira e tal. Fiquei fazendo, formatava, escrevi. O Alan tinha vários projetos também de cinema, que eu cheguei a fazer alguns com ele, escrevi roteiro com ele e tal, de coisas que a gente tentava eventualmente editar, sempre dando com a cara na porta e tal. Até que em 2008, que é o ano que eu digo que eu comecei a fazer roteiro mesmo, virei roteirista, Rodrigo Teixeira, da RT Features, né, o cara que, virou o homem de cinema do Brasil e tal. Ele na época tinha um projeto e ele estava com uns investidores. Um projeto que é engraçado. Volta e meia alguém fala, cara, eu tô com um projeto que é o seguinte: os Simpsons brasileiros. Todo mundo tem esse sonho, assim, é muito engraçado. É que nem o Breaking Bad brasileiro é os Simpsons brasileiros. E alguém veio falar, tipo assim, os Simpsons brasileiros e tal, e ele perguntou para uma galera e alguém me indicou, assim, por causa do Presença, porque eu já tinha eventualmente postado alguns projetos de roteiro no meu blog e tal, de coisas que eu tinha ideia de que seria uma boa, poderia dar um bom projeto e tal. Então me indicaram, eu fiz uma série com ele, assim, e tal, eu cheguei a escrever uns 5 roteiros e tal, ele estava gostando e tal, a gente ia ter a gente ia dar prosseguimento ao projeto, mas foi 2008, não sei se você lembra, mas teve uma crise mundial e os investidores deles eram gringos. E aí os caras fugiram, acabou a grana. Mas foi legal, porque me deu uma grana suficiente para largar o empreguinho que tinha na época, porque eu não era blogueiro de moda ou nada assim, não ganhava dinheiro. O contexto macroeconômico sempre no seu caminho. Não, total. Collor a crise do 2008. É a realidade influenciando a ficção, né? Não, pois a gente pode marcar a nossa vida profissional pelos desastres financeiros do país e do mundo, assim, eles meio que tomam as decisões por você. Mas ele me deu uma grana suficiente para segurar. Dá para pagar um aluguel um tempo e eu vou... Ali foi a primeira vez que você recebeu mesmo para escrever um roteiro. O suficiente para chegar assim, cara, dá para você guardar uma grana e largar o emprego que eu tinha na época. Na época eu trabalhava na CBN. Eu fazia um negócio completamente diverso, assim, uma coisa que eu era webmaster, essa coisa da CBN, negócio maior. Mas eu peguei essa grana, beleza, pedi demissão e aí e por sorte, assim, quando o dinheiro estava acabando, o pessoal do Caceta, por causa de um desenho, acho que uma história em quadrinho do Cartão Presença que saiu no Globo, os caras me chamaram, dizendo, já estavam de olho em mim por causa dos quadrinhos, era um novo nome, já conheciam outros caras e tal, eles queriam renovar. Então, seu segundo trabalho de roteiro já foi o Caceta. Já foi Globo. Então, então, beleza, porque a partir daí fiquei... Todos aqueles concursos que você fez, você e de repente, assim, não foi isso, mas de repente eu comecei a ganhar editais e tal, comecei meus projetos.
Cara, os projetos eu sempre achei, pô, estão bem defendidos, cara, por que eu não ganho? Não sei, tipo, eu acho que foi meio... Entendi. Eu acho que tinha alguma aura de, tipo assim, esse cara é apenas um diletante, mas aí uma vez que você tem um crachá da Globo, parece que as coisas acontecem magicamente pra você, entendeu? Não Então, de duvido, repente, são juízes. Pois é, e aí então começou, e aí eu comecei eu trabalhava na Globo, mesmo assim fazia os projetos que eu podia fazer, por exemplo, de série e tal, quando tinha algum edital desses momento e tal. E eu, assim, primeiro que uma das primeiras coisas que eu ganhei foi Rock and Roll, que era um concurso de um piloto para MTV, que lá na MTV as pessoas iam votar, se esse piloto fosse escolhido, você faria uma série a partir dele. Foi uma das primeiras coisas que eu aprovei. Eu também comecei a ganhar como também me colocando como roteirista em projetos dos outros. Acho que, se não me engano, eu ganhei um projeto do Alan também, que era O Mar de Paixão, que era uma novela que o André Dahmer criou, uma falsa novela que era para ser live action, virou animação, então era um negócio super politicamente incorreto, que acho que não funciona dos dois jeitos, porque Você tinha a ver com Vida de Estagiário também? O Vida de Estagiário, eu cheguei a ser chamado, mas era muito engraçado, porque o Vida de Estagiário da TV Brasil, né, era um edital que tinha... Então tinha uma coisa muito engraçada, porque tinha uma coisa que você tinha que... você tinha que dar um parecer para os burocratas do PT, uma coisa assim, que ficavam em cima do projeto. Então eu me lembro eu me lembro que o primeiro episódio, que era um piloto que eu trabalhei, ele chegou pronto para mim, eu tinha que trabalhar com ele, com o Alan, a gente fez isso, e a gente tinha umas reuniões de Skype com um cara que era meio um desses caras do partido, e ele dava uns pareceres, e era tipo, eu me lembro que o primeiro episódio da série era sobre o pessoal lá da agência tentando vender um comercial de laxante, então era um comercial sobre merda, não sei o que lá e tal. E voltavam umas notas super intelectuais, o cara citando o Buñuel e o cacete e tal, sobre... porra, brother, entendi. Não é esse tipo de coisa de entretenimento que a gente tá fazendo aqui, saca? Esse rock and roll da MTV, voltando um pouco, foi o que virou depois a série... Isso, a série Overdose. Overdose, né? E você vê que foi super demorado, porque eu ganhei, acho que eu acho que eu ganhei em 2009 ou 2010, e a série mesmo só foi feita em 2013. O piloto foi feito antes, 2012, eu acho, 2011 ou algo assim. Mas é isso, eu comecei a ganhar vários editais e tal. Mas vamos falar um pouco dessa sua experiência de entrar ali no Caceta. Como é que era lá, assim? Era uma equipe grande? Você já tinha trabalhado em uma equipe? Não, era muito bacana, porque eles tinham uma autonomia que eu não precisava ir no Projac, que já é uma coisa maravilhosa. Projac é um assassino de carreiras, assim. A gente que quer trabalhar na Globo provavelmente não é informado que, olha só, você não vai trabalhar no Rio de Janeiro, você vai trabalhar em Curicica. Inclusive tinha que chamar Procu, né? Não é em Jacarepaguá, é em Curicica. Mas eles chamam que é Projac para não ficar feio. Mas a gente trabalhava em Ipanema, no escritório deles. E eles são uns caras muito queridos e é muito bacana, assim. Porque era uma reunião, tipo assim, inclusive para mim o programa não devia ser o programa, eles tinham que gravar as reuniões e botar no ar, eu acho a melhor coisa. Até porque você pode mais, você pode falar mais merda e tal. E era muito legal, porque você tinha que entregar um determinado material por semana, e a gente tinha uma reunião por semana. Era uma reunião que a gente estabelecia a pauta, estabelecia certas coisas, e a entrega era tranquila, e era bacana. Só tinha um problema chato, que, por exemplo, tinha um segmento de notícias recentes, então tipo, era uma coisa rápida, por exemplo, e era feito, a gente tinha uma outra reunião na segunda, uma troca de ideia na segunda, para poder fazer na terça como chama? Esse segmento. E já tinha as redes sociais na época, então eu lembro que o Twitter me matava, porque boa parte das piadas que a gente bolava e eram gravadas para sair na terça, a gente gravava terça de manhã, segunda de noite, o Twitter já tinha matado, então era uma coisa meio puta que pariu, sacou? Mas, por que isso? Você está sentindo, é engraçado porque você acha, pô, a televisão é legal, que os Cacetas antigamente faziam um programa mensal, então eles tinham todo um tempo para elaborar um programa foda e tal. Aí semanal já é mais complicado, e quando ficou. E naquela época a gente já estava sofrendo a concorrência da internet, que era uma coisa diária e tal, e live e tal. Então era meio bizarro isso. A gente, tipo assim, caramba, a gente tem que pensar em alguma coisa que talvez seja, sei lá, para tentar fora da caixa, mas às vezes você era meio que atropelado por alguma piada de internet que viralizava e tal. E o que você aprendeu sobre TV aberta nesse... Cara, assim, eu vou dizer assim,
eu acho que uma coisa, primeiro, foi excelente em relação ao trabalho de roteirismo em geral, é o seguinte: primeiro, uma coisa que você aprende é praticar o desapego. Assim, a redação final não é sua, uma parte das coisas que você vai fazer na vida, você não tem redação final, a não ser que você seja o chefe do projeto ou o criador da série e tal, e nem sempre o criador da série tem a palavra final. E você meio que, às vezes o que sobrava nas minhas sketches era o meu nome na sketch, não sobrava absolutamente nada, sacou? Então, tipo, uma coisa, na verdade, eles me davam uma liberdade total. Eles diziam só uma coisa: olha, a única coisa é o seguinte, o público da Globo tem que entender, o público da Globo hoje está muito amplo, assim, você pode dizer que, sei lá, quando a gente começou, lugares ainda compartilhavam televisores, então você tinha, tipo, na verdade, você tinha uma classe média toda e alguns pontos na favela, sacou? Eles sentiam uma diferença sobre escrever humor da época deles e pra essa cara, época, não? assim, uma coisa palpável, porque você via TV Pirata, tinha piada sobre Godard e Glauber Rocha, entendeu? Então, é uma coisa assim, esse tipo de humor não podia mais, a gente fazia um paródia de, sei lá, o primeiro episódio do TV Pirata teve uma coisa que era a reconstrução da cena de chuveiro do Hitchcock feita com mímicos. Então você só era isso sem os efeitos de som, eram os mímicos fazendo os gestos e tal. Aquilo era sensacional, mas aquilo, tipo assim, obviamente não é um material de TV aberta de hoje em dia, entendeu? Sim. Então a TV aberta mudou. Então tinha isso, olha, tem que entender, mas dentro desse negócio é o que você quiser fazer. Então, eu me lembro que eu criei algumas coisas que até viraram, assim. Eu me lembro que eu criei um personagem que era o Zeca Mauricinho, que era um pagodeiro rico. Então, Mauricinho, não sei se é uma gíria, é uma gíria do Rio, pra gente que tem, o cara que é playboy e tal. Então, era um cara que só tinha... Era um cara que tinha, sei lá, ele é um pagodeiro, mas os amigos deles eram, sei lá, era o Martinho Deville, são uns caras super ricaços, sacou? Eram todos então, os pagodeiros, tipo, classe alta, sei lá, então... E era isso, eles mudaram um pouco o personagem, mas essencialmente era essa história. Eu fiz um personagem que era Wesley Potter, que era como fosse o Harry Potter se ele estudasse uma escola municipal do Rio, sacou? Então eu criei os personagens que foram, inclusive, pra tela. Foi uma puta experiência, assim, do caralho, sacou? Que era... Você fazia uma coisa pra milhões e tal... Mas é complicado, assim, porque eu cheguei justamente na época que o número de que ele estava alcançando são números que hoje em dia são gigantescos, porque a TV estava começando a esfacelar por tudo, pela concorrência da internet e tudo mais. A TV estava literalmente deixando de ser o único meio que você podia realmente passar coisa, ter conteúdo e tal. Então estava realmente rolando essa transição. Os números que eles conseguiam hoje, sei lá, 24 de audiência de share, que é um negócio absurdo. Hoje em dia seria, meu Deus, eles seriam líderes de mercado. Naquela época não estava agradando a não era bom o suficiente. A Globo não achava. A Globo mas assim, uma coisa é verdade, é o seguinte: o humor é uma coisa super perecível e você tem que ficar ligado e tal. Então é difícil, porque a Globo é complicada mesmo. A Globo é uma estrutura engessada, grande, cheia de cacique. Então, todo mundo com muito medo de errar e tal. Então, é muito complicado você fazer um programa que precisa ser muito vivo, assim, e tal. Eles acreditam muito em estruturas e que ele possa repetir durante o ano inteiro. E quando, hoje em dia, não faz mais sentido, assim. Na verdade, se você vê naquela época, a gente viu um sketch do Adnet, os caras que estavam lá fazendo coisas baratíssimas na MTV, mas... que tinham muito poder de viralização e tal, a gente devia ter a maleabilidade para conversar com esses caras. E não, a gente estava num esquema meio assim, não, classe C, blá blá blá. Então acho que meio que foi isso, assim, foi uma coisa meio de perder o bonde por uma questão estrutural e no fim das contas assim, ficou, sei lá, no fim das contas gerou uma série de ressentimentos também de como... E o programa, engraçado, o programa acabou em 2000... Eu estava em 2009, acho que o programa acabou em 2010. Assim, eu cheguei, caralho, eu derrubei um programa de 20 anos no ar. Parece, agora que eu entrei, eu sou um célebre tropeçador de tomada, assim, porque eu tropecei na tomada do Cacete do Planeta, tropecei na tomada da MTV, Overdose foi uma das últimas coisas que passou lá, sacou? Sim. Mas... Não, o Overdose também é uma coisa interessante, porque acho que foi o quê? Uma das primeiras coisas que o Furlan fazia também. Eles fizeram umas coisas na MTV antes da Overdose. Assim, eu acho que a MTV é que não percebeu o potencial. Tinha alguns programas da MTV que eram de mandar material
A FIS TV, essas coisas assim? Eu me lembro que tinha algumas... FIS TV, não é isso? Acho que tinha... Acho que era um canal separado da MTV. Exatamente, era um canal da Abril, a FIS TV. Isso, de mostrar conteúdo e tal próprio, e eles exibirem e tal. Eles já tinham feito várias coisas e tal. A MTV que eles não perceberam muito o potencial deles, mas quando eu trouxe de volta, eu acho que foi isso. Eu nem sei se de repente eles estavam em conversas antes. Mas foi muito engraçado, porque assim que eles apareceram no piloto e mostraram todo o potencial, e o Furlan é aquele cara que, tipo, evidentemente é por exemplo, o cara é uma força da natureza, aquele cara que pega qualquer texto, entrega com uma forma que parece que ele que pensou aquilo na hora e tal. E aí eles viram o potencial e contrataram os caras para ser VJs no mês que eu ia filmar com eles. Então ficou uma coisa bizarra, porque eu fiquei fazendo a série. Ver o material. Não, e a série tinha pouquíssimo dinheiro, porque no fim das contas foi feito por um edital da Rio Filme. Então metade do dinheiro era da Rio Filme e a outra metade seria da MTV, mas a MTV não tinha dinheiro na hora. Então, eu lembro de ver e pensar, caramba, eles gravaram um seriado dentro de uma sala. Pois porque era meio essa sensação. Não, mas na escola de cinema da Darcy Ribeiro, que é um galpão enorme que a gente montou um cenário que era garagem, outro cenário que era o bairro, outro cenário que era o palco. E a gente ficou enfurnado 24 dias ali, 6 dias de externa, e a gente só tinha um mês para filmar, porque a gente só tinha dinheiro para pagar um mês de trabalho de todo mundo. Um mês não, um mês ruim de trabalho para todo mundo, mas é o que a gente tinha. E a gente, fez, assim, todo mundo fez meio quase na brodagem, mas assim, no máximo que tipo assim, você, que nem, sei lá, que as pessoas que trabalham com diário pelo piso da categoria, era meio isso, foi o que rolou. Então, aí, do Overdose, você mandou um roteiro que tá pra download aí, desse episódio Projeto Paralelo, é isso? Isso, é o seguinte, Overdose é uma série sobre uma banda fictícia, é como se fosse um falso documentário sobre essa banda. Eles dão depoimentos... Spinal Tap? Não, totalmente em cima, nessa base. E se Spinal Tap fosse uma série? O problema é que depois... Quer dizer, já tinha Flight of the Conchords. Esse era o pitch? Era mais ou menos isso. Na verdade, assim, eu sempre quis... Como eu falei pra você, eu queria ser rockstar. Então, eu meio que quis resolver essa questão na vida... Na ficção mesmo. Na ficção mesmo, né? Esse episódio específico foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha essa banda, que eu tocava com os caras, de como você joga pelado no fim de semana e tal. Mas eu tava a fim de sair, primeiro, porque eu acho que eu prejudicava os caras, tocando mal pra caramba. E aí eu queria sair e tal, mas ao mesmo tempo você tava numa fase, era uma banda meio de rock tradicional, não sei o que lá e tal, de tocar, a gente toca coisas tipo Hendrix, sei lá e tal. E olha só, um cara tocando mal Hendrix é foda. Tô imaginando isso. Mas aí a gente... beleza. Aí eu tava numa fase mais punk, hardcore e tal, e eu quis fazer uma banda. Tipo assim, paralela. Eu tava fazendo outra banda, sacou? E aí, E aí marquei com o guitarrista da minha banda, falei, cara, vamos tocar uma outra coisa, vou chamar outros caras. Então, caras que tem outro gosto musical, só isso. O cara curte também, vambora. Só que o vocalista da nossa banda soube disso. E aí ele apareceu no estúdio. E ficou lá de braços cruzados olhando a gente com a cara de cu do caralho, sacou? Achou uma traição. Pois, a traição total. Então, tipo assim, aí a gente, cara, isso é engraçado fazer um projeto, um episódio que seja sobre a banda, tipo assim, justo isso. Assim, um cara da banda tá se escondendo como se tivesse um amante, na verdade tem um projeto paralelo e tal. E assim, o punchline desse episódio é que no fim das contas ele descobre que o projeto paralelo da banda dele é uma cover da própria banda dele, sacou? Tipo, ele é tão fã da banda... Interna Dia, cenário do documentário. Johnny Guitar no cenário do documentário. A legenda diz: Johnny Guitar, guitarra, vocal. Johnny Guitar. O Ronnie costuma comportar estranhamente para os parâmetros da sociedade, mas naquela época ele estava se comportando estranhamente para os parâmetros do Ronnie. Cena 2, interna Dia Garagem. Ronnie Thunder. Pessoal, hoje eu vou ter que sair mais cedo. Por quê? Ronnie parece travar. Primeiro olha para os companheiros, depois tenta esboçar uma desculpa. Porque eu... Putz, agora ele vai ficar meia hora pensando em uma desculpa. Johnny Guitar. Ronnie, você precisa aprender a anotar. Corte para dentro da mesma cena. Ronnie ainda está pensando em uma desculpa com um cara de sofrimento coçando a cabeça. Danny Starr, dando um tapa na cabeça de Ronnie. Pelo menos para de coçar a cabeça enquanto pensa, porra! Johnny Guitar. Vai, Ronnie, não precisa dar desculpa. Obrigado, caras. Ronnie sai. Danny Starr. É a 4ª vez esse mês. Johnny Guitar. Será que ele está tendo um caso secreto? Danny Starr.
Secreto? Você lembra da última mina que ele pegou? Cena 3, um flashback rápido. Rony está tatuando o braço, não vemos a tatuagem. Só o barulhinho da máquina de tatuagem e o tatuador debruçado sobre Rony. Tatuador. Essa Camila é sua noiva? Rony Thunder. Conheci ontem. Tatuador, depois de um pequeno intervalo. Camila Forever não é meio exagerado? Cena 4, interna dia, garagem. Volta para a garagem. Johnny Guitar. A gente ficou sem baterista um mês por causa da cirurgia de remoção. Batendo no peito de Dani. Falando nisso, e o teu namorado, hein? Cena 5, interna dia documentário. Dani no cenário do documentário. A legenda diz, Dani Star baixo. Dani Star. Eu não estava namorando, eu tava ficando com o Marcos uma semana. Diga-se de passagem, o meu recorde. Cena 6, interna noite garagem. Dani Star, um off. E já estava aparecendo um ano. Marcos diante do espelho se preparando para sair. Pode ser olhando em uma direção fora da câmera, como se olhasse pro espelho. Usando uma calça de couro ou um shorts jeans desfiado, bastante maquiagem e uma camiseta deixando o umbigo à mostra. Você acha que eu tô gordo? Marcos, né? Esse é o Marcos. Sem paciência, Dani faz com a cabeça que não. Marcos. Muito vulgar? Perdendo cabelo? Dani pasmo de tão sem paciência. Cena 7, interna noite, bar do Caverna. Vemos em primeiro plano alguém usando uma calça de cós baixo, com o cofrinho aparecendo. No fundo, Dani, ao lado de Marcos, lança um olhar invasivo para a região glútea do sujeito, que só aparece da parte inferior das costas para baixo. Os dois estão vestidos do mesmo jeito da cena anterior. Marcos. Perdeu alguma coisa no rego desse cara? Dani faz outra cara de onde fui me meter. E, bom, você tem uma lista muito grande. Não vamos poder entrar em detalhes em todos, porque essa lista de coisas é muito grande. Mas aí o que acontece na sequência, depois Pois é o seguinte, aí, bom, eu comecei a fazer... O grande lance, assim, eu fiquei fazendo coisas, eventualmente, ganhando um projeto aqui, trabalhando um projeto de outro, assim, mas projetos com financiamento para entrega, às vezes, desenvolvimento e tal, nada muito... assim, eu ganhava direitinho na Globo, então tava lá seguro, e assim, fazia as coisas do meu tempo, fazia muita coisa... Fez as duas ao mesmo tempo. Eu fazia muita coisa a fundo perdido, sei lá, eu escrevi um longa-metragem sobre a relação entre o Carlos Lacerda e o Samuel Weiner, porque eu tinha uma obsessão pela história dos dois, porque é uma história paralela pra caramba, assim, muito engraçado. Uma hora, toda vez que um tava por cima na política, eu tava embaixo, quando queimavam o jornal de um... Cara, eu não sei como, mas acho que eu já li um trecho disso aí. Pode ser, talvez, eu acho que eu coloquei no blog, assim, aquela coisa da gente... Deve ter sido. Provavelmente porque é o tipo de coisa que eu achava legal, mas, assim, fazer um filme de época no Brasil é uma coisa absurdamente ridícula, mas eu tinha esse tempo, falei, bom... Vou fazer, né? Eu tô seguro lá com o emprego no Caceta. O emprego do Caceta era legal porque ele era... boa parte dos trabalhos da Globo são muito absorventes, mas no Caceta era legal, porque aquele programa de meia hora, a gente fornecia muito mais material do que o necessário, mas era uma equipe relativamente grande. Entendeu? Assim, grande, de roteiristas. Assim, acho que tinha uns 10, assim, além dos Cacetas e tal. Então, era isso, basicamente é isso. A gente não sabia de produção nem nada. A gente mandava texto e a produção... era lá no Projac, a gente não tinha muita comunicação. Só que acabou o programa em 2010. Aí eu fiquei meio na deriva, 2010, 2011 na verdade. E aí eu fiquei meio na deriva, mas assim, ainda tinha se guardado um dinheiro e continuei mais ou menos no meio ali e tal. E me chamaram, só que o programa foi reformulado em 2013 e eu voltei. Na verdade, em 2012. Só que durou só 2012 mesmo, e aí terminou. Só que a última vez que terminou, eu ainda fui deslocado para fazer... Enquanto isso eu fazia essas outras coisas pequenas e tal. Mas eu fui deslocado pro Faustão. Porque tinha um cara lá... Quando acabou o Caceta definitivamente, me disseram, olha só, cara, tem um cara que tá fazendo uma espécie de núcleo de humor do Faustão. O núcleo de humor do Faustão era basicamente você escrever material para roteirista, os comediantes se apresentavam lá, que são comediantes populares e tal, aqueles que fazem show em praia do Nordeste, e os caras morriam de medo que eles fizessem piada sobre punheta, qualquer coisa assim, muito grosseiro para café brasileiro. A gente tinha que fornecer um material mais saudável, era mais ou menos essa ideia. Mas, tipo assim, às vezes eu tinha reuniões, tipo lá, um dos caras que era quase fixo, porque ele ia muito, era o Tiro Lipa Júnior. Então eu tinha reuniões com o Tiro Lipa Júnior. Agora, imagina 4, 5, 6 caras de classe média tentando fazer material
que pro Tirulipa Júnior, que evidentemente faz um Tirulipa Júnior muito melhor do que a gente, entendeu? Sim, então eu achava aquilo muito bizarro, e eu acabei me desentendendo com o chefe e fui meio demitido. Eu acho que meu nome foi pra uma lista negra na Globo, não sei, porque o cara me demitiu meio... Foi escrotaço, assim, foi um negócio mega... Então, eu tipo, falei, fudeu. Você foi comer alguma pizza alguma vez na casa do Fausto? Não. Na verdade, rolou uma reunião que foi sensacional. Uma reunião num hotel na Barra, desses hotéis que a Globo aluga pra fazer convenção, não sei o que lá. Então, teve uma reunião com ele, foi sensacional. Eu nunca vi alguém falar tão mal da Globo, sacou? E daí, foi isso aí, bom, aí eu fiquei mega desesperado. Falei, cara, fudeu. Se realmente, eu não sei se meu filme tá queimado na Globo, sei lá, mas enfim, eu fui demitido de uma forma meio feia e tal. O que eu faço? E aí a primeira coisa que eu fiz foi participar desse concurso que eu falei anteriormente da NetLab TV, que era um concurso pra pegar um projeto de série. Foi o primeiro desses, não foi? Foi o primeiro, foi a primeira edição. Foi o primeiro. Em 2013. E você tinha que criar uma série, eles davam uma grana, ele era levado numa oficina e depois passavam com você alguns canais para você tentar vender essa série. A minha série, eu escrevi 2 projetos. Um que eu achava viável, porque chamava Corre, que era sobre a história de um rapper e tal, que quer vencer na vida, mas o cara trabalha, ele é diagramador de um jornal do sindicato dos não sei o que lá e tal, o cara um programa de merda, mas ele quer vencer como rapper, então era uma coisa meio bacana assim, mas tranquila. E essa outra chamada Morro da Neurose, que era também no esquema de falso documentário sobre um traficante no Rio de Janeiro, então era cheio de cocaína, sexo, morte, sangue, não sei o que lá e tal. E foi esse que ganhou. Foi esse que ganhou. E aí, tipo, bom, eu fiz desenvolvi lá, assim, mudou muito em função da oficina deles e tal. E isso me segurou uma grana, botou um nome mais ou menos e tal, e eu comecei a receber propostas para fazer coisas assim, como autônomo. E, assim, isso foi 2013, início eu trabalhei em algumas coisas. Em 2014 comecei a trabalhar com o Irmão do Jorel, por exemplo. O Morro da Neurose acabou... O Morro da Neurose não é engraçado, porque ele teve uma sobrevida bizarra. Não, ele teve uma sobrevida bizarra, porque apesar de ser um projeto mega inviável, eu sempre falo isso, todo mundo vai falar comigo, ó, esse é o meu projeto invendável, mas a conspiração, alguém na conspiração leu, porque eu acho que foi uma época que eles queriam que eu trabalhasse com em alguma série deles que estavam planejando, que eu acabei não fazendo, mas eu mandei como currículo o Morro da Neurose. Os caras gostaram e botaram... Gente, a gente pode botar num edital de desenvolvimento, que é aqueles editais que você ganha uma grana para escrever. Sim. Entendeu? Para escrever e, eventualmente, aí você fica com ele no portfólio para você tentar vender. Bom, fiz, acho que foi em 2016, eu acho que o dinheiro eu ganhei em 2015, em 2016 saiu o dinheiro... E a gente escreveu lá o que era obrigatório lá para o concurso e tal, entregamos. A conspiração, só que assim, mudou para uma animação, porque a gente viu que ia ser inviável fazer como produção, é muito mais caro fazer em live action do que animação. Mas virou um projeto de animação, cara, eu acho que tá sensacional e invendável até agora. Essa coisa, continua invendável. Eu gosto muito, assim, ficou muito legal, porque a gente teve muita ajuda lá. Você tá batendo no Cartoon Network, ver se eles estão interessados. Não, assim, na verdade é o seguinte, o Brasil já teve um Adult Swim, né, já teve uma faixa, do Cartoon e tal. Tinha o Locomotion também, aquele canal que era... gringas e tal, mas esse foi proibido no Brasil, o Cartoon acho que teve eu acho que teve uma sessão no Congresso em 2002, 2003, sei lá, que proibiu o Adult Swim no Brasil, mesmo que passasse meia-noite, mesmo com todos os alertas, baseado naquela história de que, sei lá, os caras... Tem inclusive a transcrição da sessão na internet e é deprimente, assim. O cara no interior de não sei aonde, dizendo que, meu filho, que não sei o que lá. Porra, meu irmão, o cara não consegue controlar o que o filho dele assiste em casa, brother. Né? Ainda mais hoje em dia alguém vir com esse argumento, né, de que... Pois enfim, como se a animação já não tivesse 200 mil animações adultas. Eu não sei se agora, com Netflix e tal, esses de on demand, vai começar a ter mercado para animação adulta no Brasil. Mas até pouco tempo não existia nenhuma possibilidade. O problema é que a animação é caro demais. A animação é um processo, realmente para ficar bom, você precisa de unidade, de gente. As pessoas que trabalham, sei lá, para entregar 5 segundos de animação por dia, tem que ser uma equipe de 30 no mínimo, não sei o que lá. É muito complicado você fazer animação no Brasil. Então, e animação adulta, que é uma coisa que vai ter menos mercado, que não vai poder virar bonequinho e tal, quer dizer, não tem esse apelo imediato, não tem é mais complicado de fazer. Então, esse é um projeto que eu fiz, que eu gosto, tá na conspiração, eles estão com
Eles têm, estão trabalhando com gente de ilustração para fazer esse projeto e tal, mas assim, meio numa de, um dia quando o Brasil tiver essa maturidade, de repente vende, mas não acho que é nos próximos anos. Aí você estava falando que você foi por Irmão do Jorel, aí começou sua fase de animação? Não, muitas coisas aconteceram, assim, eu fiz Irmão do Jorel nesse ano, e aí meu nome, assim, o que é engraçado é que meu nome começou a circular pra fora desse mundo. E a Globo é engraçado que ela te dá tudo, ela te dá, enfim, plano de saúde, você não precisa se preocupar com nada de grana e tal, você fica meio... Só que também tem um contrato de exclusividade, assim, o máximo que você pode fazer são projetos que, sei lá, envolvam curta-metragem, coisas assim, mas você não pode fazer nada de projetos de TV, você não pode fazer nada pro Multishow, nem coisas do Sistema Globo. Nem coisas do Sistema Globo, você fica lá nesse contrato de exclusividade e tal. Aí quando você meio... O Jorel, você foi pelo Furlan, foi o contrário? Você conhecia o pessoal? Não, pois é, eu conheci... Não, aí o Juliano me chamou, porque eu já tinha trabalhado com eles. O Juliano é o showrunner, o Juliano já tinha sido meu ator. Aí eu virei o empregado do Juliano. Exatamente. Mas bacana, porque é o tipo de coisa que é isso. É um mercado que você acaba, assim, as pessoas precisam te conhecer um pouco. E é muito bizarro, porque ainda é um mercado incipiente no Brasil, assim, por mais que assim, a gente fala, você pensar em audiovisual, até pouco tempo, a TV a cabo é um fenômeno do meio dos anos 90, que não tinha conteúdo nacional quase. Então é uma coisa que tá, ainda esse mercado independente, eventualmente de vender para canais, dos canais terceirizarem o conteúdo, é relativamente recente. Então você nem tem uma espécie de menu, de cardápio de roteiristas, que você possa saber qual é a especialidade de um e tal. Então é isso. Então você acaba dependendo um pouco das suas relações e tal. Mas ao mesmo tempo, depois das relações, seu nome circula. Então agora eu sou chamado por gente que nunca vi na vida para fazer uma série de outras coisas diferentes. Então, desde do Irmão do Jorel, de coisas assim, eu trabalhei em muita coisa. Assim, eu tenho dificuldade de lembrar das coisas que eu trabalhei. Assim, até porque eu sou meio rápido, assim, eu trabalho rápido. E assim, eu consigo. Eu sou meio workaholic. Então, para mim, não tem erro pegar 2, 3 trabalhos assim, que eu realmente ligo a chave em cada um deles, eu sempre me dedico muito e eu tenho uma certa capacidade de trabalhar com 3, 4... Você não tem problema de procrastinação, não é um... Não, pelo contrário, eu tenho medo porque o grande problema de trabalhar no roteiro do Brasil é que eventualmente se você ganha um edital, alguma coisa, o dinheiro entra daqui a 2 anos. Então você tem um compromisso para daqui a 2 anos que você não sabe exatamente quando. E ele cai de paraquedas de repente. Lembra aquele projeto, blá blá blá? E reaparece o cara. Lembra aquela coisa que a gente tinha combinado que talvez você fizesse? Entrou o dinheiro, vai começar o negócio, olha, a temporada agora. Por exemplo, agora uma das coisas que eu estou fazendo é o Greg News, né? Que que inclusive é um outro tipo de escrita de roteiro, não é aquela coisa... Você tá nessa temporada de 2018? Então, vou entrar agora. E esse ano é complicado porque a gente tem que trabalhar até o início das eleições, da campanha, na verdade, porque começou a campanha, a gente não pode, assim, só jornalísticos podem tocar no tema ter eleições, assim, você não pode porque você não tem esse direito. Os humoristas são obrigados a não falar do assunto porque você pode falar criticamente, você pode ser tendencioso, enfim. Ou você tem que fazer uma piada equivalente para cada um dos candidatos. Pois é, exatamente, é uma coisa meio bizarra. Assim, tipo, os caras tratam como se fosse horário eleitoral o teu programa de suadamente feito por uma equipe isenta. Isenta não, claro. É um programa que tem, obviamente, meio a cara do Gregório, então ele tem uma cara de esquerda e tal. Mas a gente tenta, se tem uma coisa que eu aprendi, assim, tipo... É como falar mal do PT com propriedade, sacou? Porque ali, porque ali a gente diz, olha, se você quer falar mal do PT, dá uma olhada no Gregório, porque ali a gente bota uns assuntos, a gente bota uns bons, levanta umas boas lebres desse governo aí e tal. Fala um pouco mais dessa experiência, porque aí você estava fazendo um programa que já existia um formato anterior, você tinha uma referência. John Oliver. Como é que foi vocês, o que é o Last Week Tonight do John Oliver? Vocês receberam os roteiros deles? Vocês estudaram o programa? Vocês tinham alguma... A HBO falou, a gente quer igual... Não, foi completamente... Assim, na verdade, sim, a inspiração foi o John Oliver. Ele viu, seria interessante ter um programa como esse. E a gente começou, mas a gente foi tateando. A gente chegou a ter sketches, a gente chegou a bolar uma série de coisas que não funcionaram muito bem. Quando finalmente a gente viu, o grande lance é o seguinte, é ter uma grande tese... e escrita por um jornalista, bem pesquisado e tal,
e que a gente insira humor. Então ficou meio assim, vamos ter dois, assim, para não ficar grande demais uma determinada coisa, de repente a gente faz um programa especificamente sobre um assunto maior, e a gente tem um outro mais cômico, um que seja mais em cima dos acontecimentos. A gente fazia uma divisão assim, coisas que a gente precisava falar. A gente falava, cara, a gente precisa muito falar sobre a questão das drogas, ou a questão dos frigoríficos. A gente sempre pensava em termos de assuntos que estão prementes e tal. Essa era uma dúvida, por exemplo, de um programa desses, porque você tem infinitos problemas simultâneos acontecendo, sim. Ou coisas que você pode falar. É um programa muito aberto. Aí ano passado como é que vocês decidiam o que poderia render mais piada ou o que era jornalisticamente mais importante? Não, boa parte é o seguinte, como tem, no fim das contas tem uma certa antecedência, você precisa trabalhar o assunto da semana, da próxima semana, na semana anterior já. Uhum. Então é complicado. Bom, o grande problema é o seguinte, o programa é gravado terça-feira, então tudo antes disso é uma grande preparação para o programa de terça. Mas, por exemplo, a gente está começando, tá na reunião de pauta na quarta-feira, logo depois da gravação do programa, quarta-feira, a gente já estava trabalhando a pauta na semana anterior para a gente fazer e tal, não sei o que lá. Aí, de repente, vem a denúncia do Temer e do Joesley numa quarta-feira, quando a gente já estava, tipo assim, mais ou menos, com o jornalista já tinha trabalhado toda a pauta, não sei o que lá, a gente ia entrar com os insights de humor e tal, para gravar na terça-feira seguinte. Imagina, a gente jogou fora tudo, sacou? E teve que gravar um programa sem público, a gente teve que... na verdade é o seguinte, o programa é exibido na sexta, gravado na terça e exibido na sexta. Então, imagina, se a gente ia exibir na sexta um programa que não fizesse referência à grande questão da semana. E especificamente foi um programa bizarramente feito correndo, com bastante material, porque, bem, a gente tem jornalistas muito eficazes, então são sempre muito bem informados, gente que conhece gente em Brasília e tal, e é isso, acabou sendo um programa super corrido, mas necessário, obrigatório. Alguns não, outros a gente chegou a descobrir coisas no meio da apuração que a gente segurou para dar com mais calma adiante, mas enfim, cada programa tem sua particularidade, cada programa tem o seu drama, assim, mas é muito legal de fazer, é muito bacana. Você já tinha trabalhado com alguma coisa perto de jornalismo antes? Porque você fez jornalismo. Eu já tinha, assim, na verdade eu fiz jornalismo musical, né, assim, uma época, porque eu nunca usei meu diploma, assim, virei cartunista. Verdade, eu trabalhava na BIS. Na BIS, exatamente. Não. Também, pois mas assim, minha abordagem era meio essa, de cômica, né? O Ricardo Alexandre, que era editor na época... Cronista. Ele só me botava em roubada, assim, tipo, eu querendo... Você foi acompanhar uma turnê dos Raimundos, não foi? Teve... A primeira matéria que eu escrevi na vida foi aquela história, a matéria dos Raimundos. Foi, tipo assim, uma sorte de principiante, porque... Foi uma turnê, eles estavam super numa fase de assim, se encontrando, eles já estavam há 6 anos sem o Rodolfo, tinham tentado gravar discos inéditos e nada estourou muito, assim, eles estavam numa fase muito perdida e tal, sobre o que fazer e tal, com a carreira deles e tal. Então, eles estavam tocar numa cidade interior de São Paulo, super complicado, porque... era 2006 isso, 2006, eu acho. Não tinha estrutura nenhuma, era uma coisa toda bizarra. Tal. Então eu entrei no ônibus com eles e então aconteceu uma série de coisas. Assim, tipo, tinha conflitos internos. Um vinha falar mal do outro pra mim, sacou? Crente que eu tava fazendo uma matéria... Não sei, acho que eles não me acharam sobre um cara ele e não sobre a banda. Não, pois não. Sei lá, teve um cara que foi esfaqueado na passagem de som. Foi tanta coisa acontecendo que deu uma matéria muito boa. E assim, uma matéria que até inclusive gerou uma briga com o Gigão e tal, porque... Por 2 motivos. Uma, porque realmente ela não era exatamente laudatória, né? Ela não falava bem da banda. Mas também não falava mal, pelo contrário. Eu falava que a minha conclusão da matéria é: eu também, se eu tivesse uma banda que, sei lá, eu fizesse um show no interior de São Paulo para 2.000 pessoas que elas sabiam todas as músicas, o cara cantaram 25 músicas e os caras cantaram todas. Eu não largava o osso nem fudendo. Eu escrevi isso na conclusão. Mas o problema é que tinha todos aqueles problemas. E o Ricardo Alexandre me deu uma metida numa nota lá que realmente, hoje em dia, eu teria protestado, eu teria trocado uma ideia com ele e tal. Mas era relativo ao dinheiro que o Rodolfo ia receber da banda, e eu não apurei isso. Então, como estava na matéria de uma forma meio tipo assim, porque não fui eu que fui responsável, mas eu tomei um expor por causa disso, sacou? E o Digão queria matar, foi falando mal de mim em fóruns na internet e tal.
Entendi. Mas é isso. É uma volta. O Greg News, de certa forma, você tá voltando ao jornalismo. Pois é, não, eu fiz algumas coisas de jornalismo bem esporádicas, assim, maior parte de jornalismo musical, assim, eu acho bacana e tal, mas, sei lá, eu depois de um tempo, eu passei porque é muito complicado, né, cara, muito tempo, você tem que apurar, entrar e tal, e eu não sou esse cara de conflito, de falar, eu sou tímido pra caralho e tal, então, e todas as matérias que o Ricardo me botava, eram matérias tipo assim, vai cobrir a etapa de ídolos, eu ia pra Bahia ver eu tive também essa experiência de ser jornalista primeiro e começar a trabalhar com roteiro depois. E eu lembro da sensação de quando eu era jornalista, que eu apurava uma matéria e entrevistava as pessoas e pensava, puta, seria muito melhor se a pessoa tivesse dito isso. Exatamente, não, total. Total. Assim, pô, eu vou fazer roteiro que aí a pessoa fala o que eu quiser. Não, total, exatamente. Assim, esse é uma das minhas broncas com com reality de TV, assim, que tipo assim, porra. Agora que eu tô aqui, Deus, eu posso brincar com o universo e vir, tipo, não, espera ver se o cara faz alguma coisa, sabe? Vamos esperar ele falar alguma coisa. Pois é, editar. Então tem que filmar a vida inteira do cara pra o cara tirar 3 frases interessantes. Eu acho meio chato isso. Bom, legal. Então seus novos projetos aí 2018, vai ser essa nova temporada do Greg News. Que vocês trabalham, estreia. Eu não sei, assim, eu tô num projeto agora de animação pro Globo. Eu tô sempre fazendo uma série de projetos assim que ainda... A animação, então, inclusive, é aquela história. Você entrega o último roteiro em 2014, ele vai pro ar em meados de 2016. Você faz... Então é isso, assim. Mas, assim, tem coisa minha do Irmão do Jorel que ainda não foi produzida, tem coisa minha... eu escrevi pra essa série que já estreou do Cartoon também, do Osvaldo, que só vai entrar na segunda temporada. A segunda temporada ainda tá em produção. Tem uma série de coisas que eu vou fazendo, assim. Uma série que talvez fosse interessante falar, porque foi uma série que demorou a fazer, mas saiu, finalmente foi Terminadores, uma série pra Bandeirantes que eu fui chefe de roteiristas e tal, que foi que era um projeto antigo, que estava muito tempo para ir pro ar e tal, de certo, um projeto da Macaia, uma roteirista aqui do Rio e tal, que passou muitas etapas e muitas salas até finalmente estacionar na Band e tal. E esse é um projeto que foi concluído, porque é engraçado que boa parte dos projetos que foram para frente, chegaram até as telas, são projetos de animação. Assim, porque tem animação, geralmente elas estão... Você não começa nada em animação sem ter um projeto fechado, sem ter um canal e tal. E muitos projetos de série e tal são tentativas assim de... projetos que você participa de uma... chama de uma sala de desenvolvimento. Você é pago para escrever o roteiro. De animação, de live action tem também, com atores. Mas animação e live action tem também sala de desenvolvimento. Mas geralmente as de animação acabam encontrando público, sei lá, a maior parte das que eu fiz acabaram meio encontrando um caminho até a TV. Mas a boa parte dos de live action, até porque são caras de fazer. Live action é muito... A animação é caro, mas live action tem, além de caro, é agenda, é complicado pra caramba. Você tem que alinhar uma equipe enorme de atores, de não sei o que lá, de todo mundo ter agenda, os atores têm que ter algum apelo de público. Tudo é tão complicado que, assim, você passa a vida ganhando dinheiro por coisas que você nunca vai ver produzido. Ou pior, você tem uma ideia de um projeto sensacional que você acha maravilhoso, você consegue ganhar um edital, desenvolve e tal, e você morre com ele na mão, assim. Agora, nada nunca, assim, o conteúdo que você fizer nunca pode ser caro demais. Nada que as pessoas não... Overdose, eu fiz com 20 mil por episódio. Você não acredita quanto isso é nada. Isso é trocado, 20 mil... Assim, sei lá, 20 mil por episódio. São 3 episódios, você gastou... Brother, isso é basicamente trabalhar com... sei lá, com amendoim pra galera comer durante as filmagens. Então, orçamento de faculdade. Pois então, tipo assim, o que você pode fazer no YouTube, geralmente é isso, você virar a câmera pra você, mas isso pra mim não parece muito um desafio interessante, assim, e eu sou péssimo falando, então eu acho que... Mas eu gosto da ideia de tentar fazer mesmo uma coisa de ficção, eu gosto da coisa de criar um universo, de habitar esse universo e tal, de... Eventualmente, assim, até, sei lá, adaptação de coisas minhas, tipo, o Capitão Presença chegou a ter uma... Eu cheguei a fazer... já ouvi falar disso. Pois é, o Capitão Presença, que é um personagem meu de quadrinhos, ele chegou a ter uma grana para fazer... Uma grana não, na verdade, teve um programa do Alan, que era um programa chamado Tosco TV, no Canal Brasil, de baixo orçamento e tal, de animações de 6 minutos e tal, e eu eles chegaram a me encomendar
alguns roteiros e tal dele, e inclusive foram pro canal, voltaram com notas e tal, eu refiz e tal, etc. Fiz o storyboard e mandei lá pra ser a gravação. E no dia da gravação, o cara grava nas vozes, que é a primeira coisa que você faz, assim, da produção do desenho mesmo. Alguém tava lá, alguém da produção, algum cara, inclusive o sensato do Canal Brasil, tava lá, ouviu e disse, cara, vem cá, isso aí é meio sobre apologia às drogas, né? Aí os caras, Ele falou, cara, brother, desculpa, não dá pra gente botar uma parada que vai rolar em horários distintos, animação, uma parada que um advogado no Piauí, de repente, pode encrencar, dizer que é apologia, sim. E aí foge pro canal uma coisa que, tipo, é um projeto, menor e tal. Então, cara, não rola. Isso foi engraçado, porque aí depois eu coloquei no lugar uma outra adaptação dos meus quadrinhos, o Mundo Animal. Eu fiz uma correndo, tive 4 dias para fazer 6 roteiros de 6 minutos, assim, ficou legal, considerando que eu tive tão pouco tempo. Mas, assim, os roteiros do Capitão Presença eu adorava e tal, etc. E vão provavelmente morrer inéditos, assim, tal. Muito caducaram, assim. Tinha piada sobre, sei lá, Gilberto Gil no Ministério da Cultura. Entendi, vai ser um pouco retroativo, né? Mas, bom, cara, eu gosto também de perguntar para todo mundo um livro que você tenha lido, que você acha que te ajudou, especificamente nessa questão de roteiro, ou alguma coisa, algum roteiro, indicar alguma leitura aí que você acha boa, que te ajudou mesmo. Só dizer um livro que eu acho super interessante, quer dizer, bom, beleza, tem outros livros que dizem, eu tô lendo um agora muito legal, que eu não vou conseguir lembrar o nome, mas eu te mando, depois você coloca junto aí, o Arnaldo, o livro que o Arnaldo lembrou e tal, que pega justamente explicando, enfim, aquela coisa da montagem e tal, de muita coisa que você pode falar sem diálogo, né? Porque boa parte da magia de uma boa cena e tal tem a ver com que você não bota no diálogo. É como você... na real, boa parte das melhores coisas que eu recebi dicas sobre roteiro são livros sobre direção. Entendeu? Tem um... eu acho que chama Sobre Direção de Cinema, que é de David Mamet, eu acho, que trata sobre essas questões de você... como contar uma história sem visualmente... Pensa como se você estivesse no cinema mudo e tal. São as melhores dicas de como escrever um roteiro. Porque as pessoas sempre... o roteirista, geralmente, ele fica muito... o roteirista, principalmente de TV... Porque a TV tem que falar muito. A TV é um meio que tem que segurar essa atenção. Muito de novela, né? Entendeu? Assim, no cinema você tem a atenção do cara ali durante um tempo, então você pode ser um cineasta contemplativo e tal. Mas a TV é um meio muito pouco contemplativo. Ele fala muito. Então você já pensa nos seus roteiros em função do diálogo, de manter alguém falando para a pessoa ficar, tem alguma coisa acontecendo, mesmo que não esteja acontecendo muito. A encheção de linguiça das novelas, assim, é basicamente isso. Você pensa, essa cena podia ter sido cortada 5 horas atrás, mas eles continuam porque eles querem que você mantenha a atenção ali. Você é um roteirista que bota muita rubrica nos seus roteiros? Eu sou um saco do rubrica. Assim, na verdade, o que é engraçado é o seguinte, eu boto, porque eu acho o seguinte, não é que eu esteja querendo dirigir o diretor, como todo mundo fala, o cara que bota muito rubrica. Essa é a questão, né? Não, cara, o roteirista é o páreo, né? O roteirista é o cara... Sim. Porque é o seguinte, o grande problema da gente é que a gente tá no início do processo. Então a gente é que nem o foguete, o estágio inicial, que é descartado na decolagem. Então as pessoas... Então as pessoas... Propulsor 1. Pois exatamente. Você é lixo assim, a partir do momento que o projeto sai do chão. Então, você é meio tratado dessa forma. Tipo assim, você só é o cara, mesmo que você tenha criado a série, você é o cara que, tipo assim, o chato lá, que escreveu as palavrinhas que eu, diretor genial, vou usar meu prazer, vou contar com o improviso desse ator maravilhoso e tal, etc., que, sei lá, fez tablado, sacou? Então tem um pouco dessa coisa que o cara, que quando ele escreve rubrica demais, ele fica querendo se meter no trabalho do grande criador, que é o diretor. Quando a minha intenção é o seguinte, cara, na boa, se eu criei a parada, geralmente quando a série é minha, então, eu criei essa porra dessa série, eu sei um pouco sobre os personagens que estão sentindo. Sim. Então, acho legal que eu transmita ao seu diretor, mesmo que ele pegue e jogue no lixo, entendeu? Sim. Então, tipo assim, boa parte das vezes que eu uso rubrica não é pra porra nenhuma, não é pra, tipo assim, meu Deus, você queria dirigir. Talvez eu quisesse, mas a questão não é essa. A questão é que, tipo assim, o máximo que eu posso comunicar do que o personagem está sentindo na cena, melhor. Assim, é engraçado. Um livro, ele é feito disso. O livro é feito de intenção, assim. Dos motivos ulteriores do personagem, blá, blá, blá. Você ouve o que ele está pensando, então você sabe como ele reage, como ele é e tal.
Na série, boa parte das vezes, essa é uma linguagem muda. Você precisa que as ações falem por ele. O personagem agindo, ele mostra muito mais do que ele é do que ele falando. Entendeu? E é muito mais interessante você entender como o cara reage a determinadas situações que são colocadas no caminho dele para construir esse personagem. Então, tipo, quanto mais você fornecer das coisas não escritas, pra mim é uma ajuda pro diretor, mas existe ainda esse grande preconceito. E no Brasil mas é pior. Ele não tem a desculpa de que não sabia, né? Ele Fez errado, foi conscientemente. Porque boa parte das vezes o cara se sente ofendido. Ele quer fazer a leitura dele porque ele é um autor, entendeu? E, pô, às vezes sim, às vezes o cara vai descobrir coisas, nuances mais interessantes, mas boa parte das vezes não, entendeu? E no fim das contas, é isso. Tipo assim, se você descarta quando o cara está escrevendo, parece que você está me dizendo assim, quem é esse cara é? E o roteirista, às vezes, é o criador da história. Então, sei lá. Sim. A minha impressão é que aqui ainda não... Eu não vi, pelo menos, nenhum caso mesmo que existe essa figura que é o showrunner. Exatamente, não. Né? No Brasil, o showrunner não existe. Showrunner realmente escolhe até os diretores, né? O cara escolhe, o cara que sabe o que é, ele escolhe o diretor. O cara mais próximo do showrunner que eu conheço é o Juliano, no Jorel. Porque ele tá em cima do ombro de todo mundo em todas as etapas. Ele é um cara foda, assim. Ele saca tudo... E ele vigia tudo, e ele assim, a série é dele, a série é toda a família dele transformada em personagens de desenhos animados, e é foda, eu acho do caralho. O Irmão do Jorel é um dos grandes exemplos de uma coisa que o cara que criou, que não é um dos diretores, mas é um cara que está em todas as etapas, ele só tem de colaborar com a história. Então, o showrunner assim claro. Aqui a gente tem uma cultura meio que reflete um pouco a sociedade. Existe a casta superior. Então se o cara é dono da dinheiro, o cara é dono da produtora, ele se acha tão autor da série quanto quem trabalhou na série. Então tem uma coisa meio... tem essa cultura ainda aqui que é um pouco disso. É uma herança dessa história. Assim. Tem gente que tem mais poder, gente com menos e tal. E eu quero que um dia existam produtores que tenham essa noção de que o escritor é um cara importante, tem muito a contribuir e que pode, inclusive, realmente entregar um material que vai ser de qualidade e de público, assim, porque eu acho que o grande exemplo do Irmão do Jorel é justamente isso. É um projeto que tem cheiro de independente, caras independentes, assim, e tal, e é um sucesso absurdo em várias faixas de idade, porque é um cara que tem um controle absoluto sobre a história. Muito bem, Joy. Por mim, muito obrigado aí. Maravilha? Tá bom, valeu. Obrigado. Valeu, cara. Abração, Gustavo. Valeu. Valeu, brother. Obrigado, hein? Valeu, tchau. Tchau. Esse foi Arnaldo Branco. Muito obrigado, Arnaldo. Olha, muito obrigado, amiguinho. Sucesso aí na carreira. Estamos juntos. Valeu, e valeu pelas dicas, valeu pela paciência aí. Todo mundo acompanhando Greg News na HBO. Pela internet também. E lembrando que no post do site você encontra para download o roteiro que o Arnaldo Branco cedeu pra gente do piloto do Overdose. Overdose, a série que, né, onde apareceram pela primeira vez na TV o pessoal que agora tá conhecido pelo Choque de Cultura. Você vai ver que tem lá o Palestrinha, tá lá, ele faz parte, o Furlan, tá, o Furlan também faz parte, né, o Guerreirinho. Lembre de assinar o podcast, é uma boa. Seu celular, já explicamos o porquê. Exatamente, pode mudar a sua vida. Quem quiser te encontrar no Twitter, é mais fácil, Embu? Olha, temos ali, o Twitter eu praticamente não uso, eu esqueço da existência dele, mas de vez em quando eu posto alguma coisa estranha no Instagram, @FabioEmbu. Eu sou @GBMartins. Tanto no Twitter quanto no Instagram, eu acho, agora você me pegou, eu acho que sou @GBMartins. No Twitter eu também sou @FabioEmbu. Então tá, e quem quiser falar com a gente, o programa é roleiropodcast.com.br e a gente volta terça que vem com mais uma entrevista e informações preciosas. Preciosas, muito preciosas, tá entendendo? Sobre roteiros e todo esse universo audiovisual. Sussurra no microfone. É pra testar... experiências sensoriais. Porque é mó legal você ver a ondinha ali, pequenininha, aparecendo no monitor. Até semana que vem. Tchau.